Passo a palavra agora ao Márcio Braz. Bom dia a todos. Colocar a mim? Em primeiro lugar, senador, eu gostaria de agradecer, em nome da nossa Secretaria de Fiscalização de TI, o convite para a participação aqui na audiência pública. E, na sua pessoa, eu gostaria de cumprimentar os demais presentes e saudar a todos. Apenas um rápido contexto sobre a nossa atuação, em complemento à apresentação da Ângela, né, cuja secretaria tem como o MCTI em sua clientela, então tem uma atuação bem conectada com o escopo de atuação aqui da comissão. A nossa secretaria foi criada em 2006 com o objetivo de fiscalizar a gestão e uso de recursos de TI pela administração pública federal. Então, dentro desse tema de tecnologia da informação, a gente tem atuado na fiscalização das licitações e contratos que são executadas pela administração pública, os sistemas de informação que a administração roda para realizar a gestão da própria administração e para prover serviços ao cidadão, a governança e a gestão dos órgãos públicos sobre esse tema e também a segurança da informação nessas bases de dados e sistemas que a administração pública opera. Ao longo do tempo, nós também, por conta da especialização, fomos demandados a atuar em outras áreas, que aí já guarda uma certa conexão com a atuação da comissão, que são as políticas públicas finalísticas nessa área de tecnologia da informação. E é o resultado de um dos nossos trabalhos, de uma fiscalização, que eu trouxe hoje aqui para a gente expor um pouquinho os resultados encontrados nesse trabalho no que tange aos recursos aplicados em tecnologia da informação. Muito bem, o trabalho foi uma auditoria operacional na política pública representada pela Lei de Informática. Então, foram avaliadas as condições pelo qual essa política pública ela é operada por parte dos ministérios. Então, a auditoria operacional ela tem uma característica de avaliar o desempenho de uma ação, uma estratégia de governo, mais do que verificar a legalidade de maneira estrita ou o cumprimento de uma norma. Então, foram consultados diversos especialistas, os auditores se reuniram com gestores e foi feita uma avaliação dos resultados efetivos dessa política pública. A gente está tratando aqui de alocação de recursos orçamentários. Então, por que a gente está expondo esse trabalho ligado à Lei de Informática? Isso se deve ao fato da materialidade da renúncia fiscal ligada à Lei de Informática. Hoje, segundo o que eu pude apurar, senador, que foi divulgado na sexta-feira, o orçamento do MCTI, após o corte, ficou em cerca de 5 bilhões e 400 milhões de reais. E a renúncia fiscal correspondente à Lei de Informática é de cerca de 4 bilhões de reais, ou seja, aproximadamente o que corresponderia a 75% do orçamento de todo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, diante dessa relevância, a CEFT foi demandada a executar esse trabalho. Então, um pouquinho de contexto sobre a Lei de Informática, a Lei 8248 de 91. Ela é uma política pública que tem o objetivo de promover a capacitação e competitividade do setor de informática dentro do Brasil. A materialidade ela é alta, né, é superior a 4 bilhões, e os beneficiados os beneficiados pela renúncia fiscal são as empresas que produzem os bens e serviços que são elencados em decreto do Poder Executivo, decreto 5.906 de 2006. Como contrapartida para a fruição desse benefício fiscal, as empresas devem atender o processo produtivo básico, que é estabelecido pelo Poder Executivo, e realizar investimentos em pesquisa e desenvolvimento. À época da realização da auditoria, o percentual de investimento em P&D do faturamento das empresas era de até 4%, né? E há uma série de regras dispostas na legislação de como esse percentual vai ser distribuído, envolvendo, inclusive, aportes ao FNDCT e realização de convênios com universidades e institutos de pesquisa. Então, como foi realizado o trabalho? Foi um exame da gestão da política, né? A gente não fez uma avaliação de mérito, né, da lei de informática, e sim de como a lei estava sendo operada, como ela estava sendo gerida, essa política pública, por parte dos ministérios responsáveis. E o critério utilizado foi um guia metodológico de indicadores de programas do Ministério do Planejamento. Esse guia estabelece um ciclo de avaliação das políticas públicas, que vem desde o planejamento da política, a sua forma de execução,
a avaliação e a promoção de ajustes nessa mesma política. Ela foi realizada em 2013, de maio a agosto, e o período, os dados e as informações analisadas referente à lei foi de 2010 a 2012. Como eu já disse, foram feitas entrevistas com setores especializados, empresas beneficiadas, institutos de pesquisa, universidades e os próprios gestores dos ministérios envolvidos, no caso o MCTI e o MDIC. Então, apenas um breve resumo, eu trouxe, senador, o sumário executivo da auditoria, que ele tem um pouco mais, uma riqueza maior de detalhes, mas apenas um resumo de quais foram os principais achados e constatações. Em especial, uma ausência de suporte metodológico para essa política, ou seja, ela carecia de objetivos, de uma definição clara do que se espera atingir dos resultados esperados com essa política pública, a definição de metas para cada período referentes à aplicação da lei de informática e a mensuração, né, desses objetivos por meio de indicadores. Por que isso é importante? Saber onde se quer chegar, quais são os objetivos, é importante para que, caso esses objetivos não estejam sendo efetivamente atingidos, ajustes possam ser feitos na política ao longo de um ciclo. Então, mais do que simplesmente despender esses recursos, é importante saber se eles estão realmente atingindo os objetivos que se pretende com essa exoneração, com esse investimento, por assim dizer. Em seguida, a ausência de avaliação ex post da política por parte dos órgãos gestores. Então, é esperado que os ministérios tenham condição de fazer uma avaliação crítica da política e promover esses ajustes ao longo do tempo. O suporte tecnológico também foi considerado deficitário, né, os sistemas que davam apoio à condução e gestão da política, ao processamento dos pedidos de concessão. E, por fim, há uma ineficiência no processo de análise dos RDAs. O que são os RDAs? São os relatórios de desempenho anuais. São nesses relatórios que as empresas vão declarar os valores que efetivamente investiram em pesquisa e desenvolvimento, né? Vão indicar quais foram as patentes atingidas, as publicações realizadas e os valores efetivamente gastos para realizar esses investimentos. Então, foi constatada uma ausência de validação, de verificação sistemática desses valores, uma avaliação abrangente para analisar no horizonte de tempo se realmente a gente está conseguindo as patentes que a gente espera conseguir com essa promoção desse investimento, um aumento das publicações. A equipe sentiu a falta dessa avaliação geral. E também foi constatada uma intempestividade na análise, até por carência de recursos, né, do próprio recursos humanos, né, também por parte da equipe que fazia essa análise, um volume muito grande de relatórios a serem analisados, que, por sua vez, levam anos, né, muitas vezes, para serem verificados. E o que acontece? Isso pode prejudicar, caso um investimento não seja considerado pesquisa e desenvolvimento, e a empresa precise devolver aqueles valores, né, o fato de você não ter essa tempestividade na análise pode prejudicar a obtenção o retorno desses recursos. O que também, por sua vez, gera uma certa insegurança jurídica nas empresas com relação a esses investimentos, porque pode ser surpreendido 2 a 3 anos depois com um pedido de um reembolso. Bem, só relendo uma avaliação geral que o ministro relator, o ministro substituto André Luiz Carvalho fez no seu voto, demais disso foram apontadas falhas de avaliação no processo produtivo básico, observando-se, como já visto, que a lei de informática teve efeitos limitados em sua série histórica para aumentar a competitividade do setor beneficiado, mantendo baixos níveis de exportação e um crescente déficit comercial. A produção brasileira, embora expressiva, destinou-se essencialmente ao mercado doméstico, utilizando-se de peças e componentes importados. Foram os parágrafos 56 e 57 do voto do ministro. O que isso quer dizer? A constatação da equipe que foi de que, no caso da informática, a gente está constituindo uma indústria essencialmente montadora, ao privilegiar etapas da cadeia de produção de menor valor agregado. Quando a gente acaba fazendo a importação de muitos componentes eletrônicos para montar os equipamentos no Brasil, a gente acaba privilegiando essas etapas de menor valor agregado. E os objetivos que era efetivamente promover, tornar o país competitivo no setor de tecnologia em âmbito internacional,
eles acabam não se mostrando efetivos em decorrência dessa constatação de um baixo nível de exportação e um déficit nas transações correntes nesse setor. Foi a constatação da equipe do trabalho. As recomendações que foram dispostas no Acórdão 458 de 2014 do Tribunal foram para uma melhor estruturação da gestão da política pública, né, com a definição de objetivos, o acompanhamento mediante indicadores e a definição de metas, né, com avaliações periódicas, uma melhor estruturação da política para reduzir a burocracia, para acelerar o processo com sistemas de apoio e com tecnologia, o aprimoramento dos processos de concessão e prestação de contas de maneira geral e que se avaliasse, né, dentro da estruturação da política, se seria interessante priorizar etapas mais nobres da cadeia de produção, que são definitivamente as etapas que promovem maiores ganhos, como projeto e desenvolvimento das marcas e tecnologia. Bem, foi uma exposição bastante breve, esse foi o trabalho que a gente gostaria de trazer para a comissão. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês têm condições de saber quanto por cento dos investimentos do BNDES induzem avanço científico e tecnológico e inovação na indústria? Nós não fizemos nenhum trabalho relativo aos aportes do BNDES para a indústria, mas é possível, creio que é possível levantar, senador. A gente pode levar esse trabalho. Não sei se, Ângela, vocês têm algum... Nós podemos levar essa pergunta para uma outra unidade nossa e tentar levantar essa informação, senador. Eu gostaria muito de ter, em algum momento no futuro, um contato para saber se esse outro setor tem informações nesse sentido. Porque a minha sensação é que é quase nada. O BNDES, ele tem cedido recursos ultimamente para a FINEP. Então, acho que ele não é da nossa clientela aqui de Brasília, ele é da unidade de São Paulo, mas acho que é possível levantar. Agora, a informação que eu tenho, a FINEP, nos últimos 2 anos, a FINEP, historicamente, ela emprestava só com recursos do Fundo Nacional, né? Se eu não me engano, nos últimos 2 anos, ou um pouco antes disso, ela passou agora, a maior parte dos empréstimos dela são de recursos, são através do BNDES. Isso é uma boa notícia. Mas eu pergunto também, no empréstimo direto ao setor industrial, quanto por cento foi para indústrias inovativas e quanto foi para indústrias tradicionais? Mas eu fico... Esse é o dado que tem que ser levantado. Obrigado.